Fala, meus amados. Vamos para mais uma questão de geometria. Vamos ver o que ela fala. A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto um cruzamento de duas avenidas, próximo à Ponte de Pedra, na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 grandes tubos, conforme ilustra a figura aí. Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja 0,6 metros e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,3 metros do solo. O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos. A mais segurança recomendada para que esse veículo passe sobre o viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja, no mínimo, meio metro, né, menor do que a altura do vão do viaduto. Considere 1,7 para aproximação de raiz 3. Qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metros para que esse caminhão pudesse passar com segurança sobre seu vão? Vamos a ela. O Enem, né, ama questões de circunferências tangentes, né? Já quero várias vezes questões com 3 circunferências tangentes, 4 circunferências tangentes, e quando você tem uma circunferência tangente a outra, não pense 2 vezes. Sempre ligue os seus centros e ligue o centro aos pontos de tangência, tá? Ah, tem uma circunferência tangente a alguma reta. Liga o centro ao ponto de tangência, lembrando que sempre quando você liga o centro ao ponto de tangente, o segmento forma um ângulo de 90 graus com a reta tangente, tá? E nunca esqueça de ligar o centro. Então, antes de qualquer coisa, tá? Antes de ler a questão, tá? Você já viu 3 circunferências, antes de ler a questão, você já tinha que chegar lá, ó, pá, ligar os centros, tá? Qualquer circunferência viu perdida no planeta Terra, uma tangente à outra, tá? Uma encostando na outra, você circunferências, liga o centro de circunferência, tá? Não sabe fazer, liga o centro, sempre. Outra coisa importante para você fazer também é esse segmento aqui, ó, tá vendo? O centro ao ponto de tangência é importante se analisar. Isto aqui, o centro aos pontos de tangência. Beleza? Se você tiver um pouquinho, né, de uma malícia geométrica, digamos assim, você há de convir o seguinte, antes de qualquer coisa, a altura do viaduto, tá? Vou anotar aqui do lado. A altura do viaduto vai ter que ser 1,3, né, que é essa parte de baixo, né, mais algumas coisas, mais o 0,5 lá em cima. Mais o quê? Então você vai construindo a figura até chegar aqui em cima, porque isso tudo aqui é a altura mínima que o viaduto tem que ter, né? Então eu já sei que esse pedacinho aqui, por exemplo, é 0,5. Eu já sei que esse pedacinho aqui é 1,3, né? Então você está construindo a altura. Falta esse pedação aqui. E esse pedação nada mais é do que esse segmento verdinho, esse outro segmento verdinho, tá? Aqui, ó, é mais ou menos isso aqui, isso aqui. E esse segmento verdinho aqui, e esse segmento verdinho, a gente sabe claramente que é o quê? O raio da circunferência. Que o problema falou que vale 0,6. 0,6, tá? Então já tem aqui um 0,6, já tenho aqui outro 0,6, tá? Só falta mais um pedacinho para a gente fechar o nosso problema, né? Que era você fazer o quê? Ué, olha aqui na vertical aqui, né? O que está faltando eu descobrir? Esse pedaço. Olha na figura e vê o que esse pedaço representa. Representa o quê? A altura desse triângulo. Ô tio, e esse triângulo é um triângulo o quê? É um triângulo equilátero, né? Por quê? Porque todos os pedacinhos que eu estou marcando aqui vale exatamente o quê? Raio, né? Eu tenho um triângulo equilátero aqui de lado 1,2, né? Sempre é bom lembrar que você pode fazer um Pitágoras para achar a altura, mas sempre é bom lembrar que no triângulo equilátero a altura dele vale L raiz de 3 sobre 2, tá bom?
a alturinha, que é o que eu estou precisando, tá? Então vai valer quanto? Vai valer L, que é 1,2, raiz de 3, que o problema pediu para usar 1,7, dividido por 2. 0,6 simplificando, né? 1,2 com 2 vai dar 0,6 vezes 1,7, beleza? Tá? 6 vezes 17 sabe multiplicar, né? Só somar 60 com 6 vezes 7, 42. Soma 60 com 42. Beleza? Vai dar, então isso aqui vai dar 1,02, porque você vai estar trabalhando com duas casas decimais. Então essa altura foi 1,02 metros. Ué, então qual vai ser a minha alturona? A minha alturona vai ser 1,3, né? Mais 0,6, mais 1,02, mais 0,6, mais 0,5. Só somar todo mundo, ó. Esse cara com esse, dá 1,2, 2,5. 2,5 com mais esse 0,5 dá 3. Com esse cara aqui, 4,02 pelo menos. Tá? Alternativa letra D. Beleza? Tá? Outra coisa, pessoas. Se você, por acaso, não sei fazer, mas pelo menos tenta pensar um pouquinho para se lembrar algumas alternativas. Você já sabe que essa altura é 1,3, 0,5. Essa distância toda, dá para você perceber que é mais do que 3 raios. 1 raio, 2 raios, 3 raios, né? Então você tem certeza que esse valor aqui é maior do que 1,3 mais 0,5 é 1,8. 3 raios também dá 1,8, 3,6. Isso aqui já é um valor maior que 3,6. Já vai diminuir bastante as alternativas para você chutar. Beleza nisso? Tranquilo? Agora eu vou te passar um bizu. Pessoas, não é assim, nossa, isso aí sempre dá certo? Não, não é que sempre dá certo, não é um padrão. Mas olha só, o Enem, né, adota o TRI. O que significa isso? Cada alternativa é um erro que você pode vir a cometer no meio do problema. Se você observar as suas alternativas aí, tem alternativa, por exemplo, o 4,02, você encontra como alternativa aí também. Eu vou colar as alternativas aqui, deixa eu ver aqui, só para eu anotar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. 2,82, 3,52, 3,70, 4,02, 4,2, tá? Que é o seguinte, cada alternativa é um caminho equivocado que você poderia ter tomado, e tem uma alternativa que é correta, tá? Então, as alternativas não são escolhidas de forma aleatória. São erros que você pode cometer, uma simplificação errada, uma substituição errada, esquecer de somar alguma coisa, esquecer de subtrair alguma coisa. Por exemplo, né, nessa alternativa aqui, o que pode acontecer com a pessoa? Ela está somando, e esqueceu de somar 0,5, né? No é à toa que você pode ver aqui, ó, que quem esquecer de somar o 0,5 iria marcar essa letra, a letra B, né? Aqui é a diferença, ó, 0,5. A diferença aqui também, que é um caminho errado, você pode seguir, e aqui é um caminho errado somando 0,5, aqui esquecendo 0,5. O que eu te falo é o seguinte, se por acaso você não souber fazer um problema, e o problema fala o seguinte, ele te dá uma construção, alguma coisa, e você sabe que no final você tem que somar algum valor, né? Eu tenho que somar 0,5. Então, procure as alternativas que tem uma diferença entre 0,5, tá? E fique entre elas. Aí, qual delas eu vou marcar? Procure marcar aquela seguinte, se você tiver que somar 0,5, marca maior. Se você tiver que subtrair 0,5, descontar alguma coisa, então você marca menor. Por exemplo, vamos supor o seguinte. Eu quero um problema ultra simples. Eu tenho um menininho, a altura do menininho é 1,80 m. Ele visualiza um prédio, tá numa distância, um problema de geometria qualquer, de trigonometria. Beleza. Qual a altura desse prédio? Aí o que acontece? Quando você fizer uma relação trigonométrica, você vai estar achando, esse cateto aqui, x.
Só que a altura do prédio não vai ser x. Vai ser x mais 1,8. Tá? Certamente as suas alternativas, você vai ter alternativas que vai dar uma diferente de 1,8. Por exemplo, vamos supor que a altura do prédio seja 70 metros. Tá? Com certeza, você vai ter a alternativa lá 68,2 e a alternativa, por exemplo, 70. O que é 68,2? É porque quando a pessoa, se por exemplo, se no final deu 70, é porque a pessoa achou 68,2 aqui, né? E esqueceu de somar 1,8 e acabou marcando o 68,2. Ah, não, mas eu tenho que somar 1,8, né? Então, se você não sabe fazer o problema, e por acaso no final do problema você tem que somar um valor, eu tenho que somar 3. Procure, se você não sabe fazer, se você for chutar, procure olhar as alternativas cuja diferença entre elas é 3. E como você vai ter que somar 3, marque a maior. Por quê? Porque vai ter a resposta onde alguém esqueceu de somar o 3 e vai ter a resposta onde a pessoa somou o 3. Por exemplo, se você não sabe fazer esse problema, seria legal você tentar chutar entre essas duas. Por quê? Porque são alternativas cuja diferença vale 0,5 e você teria que somar 0,5, né, no final. Então, vou pegar um valor que é o maior entre eles, tá? É um bizu, não é uma estratégia, mas é tipo entender o que a prova fala, entender um pouco do TRI, né? Isso ajuda um pouquinho na hora lá, vai que você não sabe fazer uma questão e tem essa brilhante ideia e acaba dando certo, beleza? Ah, tia, eu chutei e não foi assim. Não, paciência. Mas na maioria das questões, com certeza isso aí vai acontecer. Forte abraço, dá um print aí. E é isso aí, galera. Valeu.